Olá, galera! Estamos aqui para mais uma gravação do Pod Eva. Hoje eu trouxe Leandro Web, gestor comercial da Adão Vida Nova. Vai falar um pouco da sua trajetória como gestor, deve ter sido às vezes GI também. São 18 anos de mercado imobiliário. Para quem ainda não segue o canal, vai lá no Pod Eva no YouTube. E também para quem ainda não segue o Instagram, @podevaoff. Gostaria que você se apresentasse, Leandro Web. Obrigada por ter aceitado o convite de vir bater um papo aqui e contar da sua trajetória. E já é uma estrada longa, 18 anos. Pode falar um pouquinho para a gente da sua formação, conta como que chegou no mercado imobiliário e fala um pouco da sua trajetória até aqui. Obrigado, boa tarde. Agradeço o convite, né, para estar participando aqui com você, Marcela, juntamente aqui com o Pod Eva, né. Eu mesmo falo da minha formação, eu brinco e falo que a minha formação hoje, ela é atuando no ramo imobiliário, corretor de imóveis e perito avaliador. Né, fiz administração de empresa, mas o meu foco hoje é corretor de imóveis e perito avaliador, que eu também tenho um curso do KNAI. E estou no mercado imobiliário há 18 anos. Sim. Antes de você ingressar no mercado imobiliário, você teve outras profissões? Eu nasci em Porongatu, aí eu vim para Goiânia. E aí, quando eu cheguei em Goiânia, eu trabalhei em outras profissões que não era do ramo imobiliário. Uhum. Né? Uma delas, antes de eu entrar na profissão do ramo imobiliário, eu fazia faculdade e era porteiro. Então, eu era porteiro de condomínio e tomei a decisão de atuar como corretor de imóveis, porque o síndico do condomínio, ele era corretor de imóveis. Olha só, entendi. E você já saiu da Adão por 3 vezes e retornou à Adão, né? Que é uma grande imobiliária. Conta um pouco dessa história. Por que de você sair e de retornar? Um bom filho retorna a casa? Isso é verdade. A primeira vez que eu entrei na Adão foi em 2008. Nessa época que eu entrei na Adão, eu já atuava no mercado imobiliário. Entrei em 2006 e eu entrei numa imobiliária pequena. E aí a qual eu passei a trabalhar numa imobiliária um pouco maior. Mas aí eu recebi o convite da Adão em 2008 e entrei na Adão como corretor. Então, fiquei nesse período como corretor. Quando foi em 2010, eu recebi um outro convite de outra empresa para assumir uma gestão. Foi quando eu assumi a minha primeira gestão. E eu saí da Adão pela segunda vez. Então, saí da Adão e fui assumir essa gestão. Aí, com esse tempo que eu assumi essa gestão, eu voltei a atuar na Adão. Fui convidado para ser gerente na Adão. Então, em 2010, eu estava na Adão novamente, como gestor. Entendi. No caso, você fez uma mudança, então, só de Adão para Adão. Então, você era de uma outra... De uma outra empresa, que era... posso falar o nome, né? O nome dela era Urbs. Eu saí para ser gestor na Urbs. Entendi. Né? Então, aí eu voltei para Adão. Foi quando eu voltei para Adão. Aí você já foi para Adão Vida Nova? Não, aí eu voltei para Adão Matriz. Era na época da Adão Matriz, era na época que eu fui gestor, gerente lá junto com os sócios hoje, diretores, né? Que é o Branco, é o Fred, é o nosso VP, que é o vice-presidente Manuel, era também gerente. Então eu atuei nessa época lá como gerente. E aí eu saí novamente da Adão, mas foi para montar a minha imobiliária própria. Então eu montei uma imobiliária própria, né, na época de sociedade, fiquei quase 2 anos com escritório aberto, imobiliária própria, tinha um espaço bacana lá, era um espaço de 250 metros quadrados, a gente tinha uma equipe grande, né, e aí acabou que com o mercado, ele era muito focado nas imobiliárias parceiras maiores, que era focada no mercado, igual a Adão, a Urbs, essas empresas maiores, acabei voltando para Adão novamente, por conta de um convite deles, que foi da Vida Nova. A gente sabe como que funciona o mercado imobiliário, né? As grandes incorporadoras são parceiras das grandes imobiliárias. E acaba que a gente vai ter mais unidades, mais produtos, ter mais oportunidades, né? Dentro do negócio. E você, nesses 18 anos, deve ter passado, além de ter experiência de ter sido autônomo, você deve ter passado por também outras adversidades, né? Às vezes econômico, político. Conta um pouquinho aí da sua trajetória. Teve altos e baixos? A minha trajetória é um pouco bacana. Eu falo assim que é de superação. Porque nessa profissão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acreditar nela. Então, eu já passei realmente por algumas dificuldades, tanto financeira, né, e em questão também de venda, porque corretor de imóveis, a vontade dele é vender. Mas acaba que você fica um tempo ali sem vender,
né? Então você fica um tempo ali de 3, 6 meses sem vender e acaba que isso é angustiante. E a gente tem que começar a analisar o cenário. E um fato que aconteceu comigo, de uma venda que eu achei que eu não esqueço essa venda, foi uma venda bacana, que foi um imóvel que eu trabalhei uma época de 1,5 milhão, lá no Jardim Goiás. E depois da assinatura de toda a assinatura do contrato em si, o cliente convidou para poder tá indo na casa dele, tomar um vinho, só que era 11 horas da noite. Então, eu achei meio um pouco constrangedor, porque ele era um cliente, vamos falar assim a palavra, meio afeminado. Então, é o formato dessa venda que foi engraçado. E o jeito que ele me chamou para ir na época para comemorar essa venda dele, que essa compra, que esse apartamento que ele fez, eu achei um pouco engraçado, porque eu falei, nossa, mas imagina eu, 11 horas da noite na casa dele, só eu e ele. O que vai dar isso? Né? Então, foi uma venda que eu nunca esqueci, né? Um apartamento de 1,5 milhão, naquela época, de frente o Jardim Goiás, né? E uma situação que eu levo ela até hoje. Acho engraçado. Tá vendo? Não assim, as mulheres sofrem muito com assédio, às vezes, de clientes. E vocês, homens, também, às vezes, sofrem também, né? Do público e homossexual também, às vezes, dá umas cantadas. Isso é verdade. Isso aí ocorre nos dois lados, né? Não, faz parte da profissão. Em qualquer área que a gente vai atuar, pode ter disso. A gente tem que saber contornar situações. A gente é um solucionador de problemas, pensar em soluções. Exatamente. Porque adversidades a gente sempre vai ter na vida. E teve algum momento, assim, econômico que foi mais difícil ou não? Foi na fase de 2008, quando o mercado imobiliário em Goiânia atravessou uma fase ruim, né? Então, em 2008 financeiramente estava ruim, né? E as próprias incorporadoras teve menos lançamento, então elas retraem um pouco, elas não lançam. Então, acaba que você vive uma fase mais difícil. Por exemplo, eu vivi uma fase que, quando a gente lançava um empreendimento, era um empreendimento por ano ou 2. A gente está vivendo uma fase agora que a gente tem uma média de 4 a 5 empreendimentos mês. Né? Então, o cenário mudou muito. É uma loucura de lançamento, né? São muitas oportunidades. Né? Se você não conseguir, às vezes, vender aquele produto, aquele lançamento, você tem outras chances, outras oportunidades. Outras opções. Você tem muito o que oferecer para os clientes, né? Então, assim, a gente está num momento muito bom, muito aquecido, né? Para quem sofreu essa temporada, essa fase de escassez, tá, como se diz, levantando as mãos para o céu e agradecendo que hoje é uma realidade muito mais próspera, com muitos mais lançamentos, um mercado imobiliário muito aquecido, um metro quadrado cada vez mais alto. Então, só uma ascensão, só um grande crescimento no mercado imobiliário goiano, né? Isso é uma realidade que nós, goianos, que nós estamos vivendo. Não é todos os estados que estão esse boom, né? Acho que a gente está sendo grandes privilegiados. Referência hoje, Goiânia é uma referência hoje. Eu acho que somos muito abençoados e privilegiados pela oportunidade. Claro que às vezes a gente não vai conseguir vender todo mês, claro que a gente tem as nossas adversidades, mas existe uma grande oportunidade de se ganhar dinheiro, de fazer dinheiro no mercado imobiliário. O que você diria para quem está começando no mercado imobiliário? O que fazer para ser um bom corretor? Você que já tem uma estrada aí de 18 anos. Antes de ser gestor, você foi corretor. Você chegou a CGI também? Também. Já Cheguei a CGI, que a palavra hoje é GI, que é gerente de incorporação. Mas antigamente a gente falava que era coordenador, né? Então eu também exerci essa profissão. E o coordenador, ele tá ali para dar suporte, para estar o tempo todo apoiando o corretor e aproximando o corretor do seu produto. Então ele acaba que ele tem que vender o produto dele, né? E o que eu digo para corretor que está iniciando agora? A primeira coisa que a pessoa tem que ter é persistência e acreditar na profissão. Porque essa pessoa, quando ela escolhe a profissão de corretor de imóveis, ela era antigamente um CLT. Então, o que ela trabalhava na área de CLT, a energia que ela gastava lá, se ela usar para gastar na mesma profissão de corretor de imóveis, os ganhos que ela vai ter é extraordinário, é grandes. Então, muitas das vezes a pessoa chega no mercado imobiliário e fala, nossa, essa profissão é boa demais. Eu vou fazer um plantão na parte da manhã, à tarde eu estou tranquilo, eu vou descansar.
Pelo contrário. Você trabalha mais. Pelo contrário, se você dedicar a mesma energia que você dedicava quando você era CLT, para bater ponto das 8 às 18, se você dedicar essa energia na profissão, corretor de imóveis, você não fica sem vender. Você trabalha todo dia incansavelmente, as vendas acontecem. Não tem como. Essa é a dica que eu dou. Dedica a mesma energia que você dedicava quando você era CLT. Eu acho que você dedica mais, eu acho que você trabalha mais. Trabalha mais. Mas também os ganhos também são maiores, né? O retorno também, ele vem. Às vezes você não tem grandes vendas ainda, mas uma hora acontece. E aquela grande venda, ela também repõe, às vezes, alguns meses que você estava sem vender. Exatamente. Isso é muito normal. O que você diria para quem, assim, pensa em ser gestor ou que acabou de assumir uma gestão comercial? Você já tem uma certa, assim, trajetória de experiência, né? Como selecionar, escolher uma boa equipe, né? Essa questão de gestão de pessoas, né? O que você tem a dizer sobre gerir a gestão de pessoas? Escolher pessoas também, boas pessoas para a equipe, faz a diferença. Eu vejo muito assim a gestão como uma parceria. A gente define a pessoa para trabalhar conosco que a gente tem o mesmo propósito e trabalha no mesmo viés que é vender um imóvel. Não só vender para realizar ambos os sonhos do cliente que está comprando ou o corretor que está vendendo, recebendo a comissão ou o gerente, mas a gente tem que estar na mesma sintonia. Então eu vejo a gestão com muita parceria. Sempre eu procuro pessoas boas para estar ao meu lado. Pessoas que estão conectadas com o mesmo propósito que eu. Também não adianta você pegar uma pessoa que às vezes não tem o mesmo propósito, não está conectado com a profissão, para você estar trabalhando com você. Então acaba que, em vez de construir, vai desconstruir. Né? Então eu busco muito esse formato de gente. Pessoas que conectem com o meu formato de agir. Então, junto ali a gente constrói, né? uma melhor união em relação à questão da equipe e tudo. Porque o gestor, muitas vezes o cara fala, eu sou gerente, eu mando, você faz isso e me obedece. Mas não é, eu vejo muito como uma parceria. Porque, na verdade, os dois ganham junto. Então, a gente tem que saber trabalhar em conjunto. Sim. Ser corretor é uma profissão que exige vários conhecimentos, né? Não é tão, assim, valorizada. Mas a gente precisa ter conhecimento de arquitetura, de economia, de psicologia também, saber lidar com o ser humano, né? Mas eu acho que está começando a valorizar um pouco mais a nossa profissão de corretor. Mas sempre teve um certo preconceito, né? Como se nós, corretores, intermediadores de vendas, fosse menos importante. E você já passou por alguma situação de preconceito, de desrespeito? Você acha que tem melhorado, nossa profissão tem tido uma melhora em questão de prestígio? Eu vejo assim, o cenário hoje ele melhorou bastante em relação ao cenário passado. Teve um caso que aconteceu comigo até engraçado dentro da minha própria família. Em 2006, quando eu tomei a decisão de atuar no mercado imobiliário, que eu falei para minha família que eu ia ser corretor, a minha família mesmo, a maioria, esmagadoramente, falou, não, cara, que isso? É uma profissão que você não tem carteira assinada, você não tem salário fixo, sai disso. Né? Então, eu já atravessei isso no passado. Só que hoje eu vejo que melhorou bastante porque Goiânia está em evidência, Goiânia está sendo visto, o mercado imobiliário está expandindo, está crescendo, o metro quadrado está cada vez mais valorizando. Então, o corretor de imóveis, o corretor hoje, que ele se torna corretor de imóveis, ele tem mais valor quando ele fala que é corretor. Porque antigamente a gente tinha vergonha de falar que era corretor de imóveis. Por conta disso, que era uma classe desprestigiada. Né? Então a gente chegava, por exemplo, num restaurante, a pessoa tinha tanta vergonha que era corretor ou trabalhava em outra empresa que queria esconder o crachá. Qual que é a sua profissão? Você não falava que era corretor. Por isso que eu iniciei aqui falando que hoje a minha profissão, que eu dedico hoje, é corretor de imóveis e perito avaliador de imóveis. Né? Então, fiz até também direito imobiliário. Então, é uma área que eu dedico bastante. Né? Então, realmente, a gente teve essa evolução. Né? Entendi. Mas você não chegou a passar por alguma situação? Você lembra de alguma situação? Só com a minha família mesmo, no início de carreira. Entendi. Né? Mas aí, como eu era uma pessoa que sempre quis vencer, uma pessoa que muitas das vezes eu não tinha aquela timidez, aquele medo, eu sempre andava estampado com o crachá no peito, falando que eu era corretor, né, o tempo inteiro. Muitas das vezes tinha pessoas que não queriam nem conversar comigo, corretor, né? Afastava de mim, mas ali a gente ia relevando e ia contornando até conseguir vender, que era uma profissão.
E você tem alguma história aí divertida, engraçada para contar desses 18 anos aí com algum cliente? Não sei, alguma situação. Você já deve ter muitas situações, vendas que caiu, contrato que não, no último dia voltou. Deve ter muitas situações aí. Me lembra de uma mais engraçada. Tem uma venda que eu nunca esqueço dela, que era uma venda engraçada, que tava eu e um corretor meu, a gente trabalhando, e essa cliente, ela chegou falar que queria comprar e ela queria comprar 3 unidades. E era pagamento à vista. E aquilo eu achei estranho, falei, nossa, mas à vista? E o meu corretor super empolgado, né? E fez a gente rodar os 3 contratos. E eu sentei na mesa com o meu corretor e essa cliente para fazer a assinatura dos contratos. E ali na negociação ela falou: não, ó, esse corretor eu vou comprar esses apartamentos e ele vai comprar o carro dele, porque na época ele não tinha um carro. E aí ela falou: eu vou fazer ele comprar o carro, vou ajudar ele e tal. Eu falei: esse trem tá estranho. Quando a gente foi descobrir a fundo o que que era, a cliente era caloteira, ela cansou de fazer isso com várias incorporadoras, rodar contrato e não assinar. Ela estava arrumando um álibi para poder andar nos estandes, almoçar, aproveitar dos eventos, fazer um network com o pessoal, usar os corretores para pagar almoço para ela e ela estava induzindo ele. Então, como ele estava recém-chegado na profissão, ele não pegou essa malícia. Mas eu, no primeiro atendimento, eu vi. Então, achei uma cena muito engraçada que aconteceu e acontece direto, né? Bem Então, comum. cria expectativa e acaba se frustrando o corretor por conta disso, né? Assim, quem nunca teve um contrato assinado, um contrato rodado que nunca foi assinado, não é corretor. Exatamente. Sempre tem, às vezes o cliente, às vezes tem até intenção de comprar, tem interesse, mas às vezes fica inseguro, né? Pode acontecer de desistir, mas a gente sempre tem que acreditar que se um deu certo, outro melhor, outro cliente, uma venda maior vai acontecer, né? Isso é verdade. A gente tem que pensar positivo. Apesar das adversidades, né? Eu queria que você falasse, nesses 18 anos aí de mercado imobiliário, quais foram os seus maiores aprendizados que o mercado imobiliário te trouxe como profissional, como pessoa, pessoalmente também? Você acha que cresceu também pessoalmente com a profissão? Eu cresci, eu costumo falar que eu cresci bastante, porque quando eu entrei no mercado imobiliário, eu era assim, perdido. Vamos falar assim, um bobo, perdido. Mas eu aprendi muita coisa no mercado imobiliário, não só em questão cálculos financeiros, saber um pouquinho psicologia, saber um pouquinho de atendimento com o cliente. A gente aprende arquitetura, a gente sabe aprender tudo. É o que você falou no início. O corretor de imóveis, ele sabe multifunções. A gente começa a virar psicólogo, né? Então a gente começa a aprender várias outras funções. E amadurecer também como pessoa. Eu vejo também que eu amadureci bastante como pessoa. Hoje eu tenho um casamento, graças a Deus, bem sadio. Tem meus imóveis, tem tudo que eu tenho, prosperei da profissão. Então eu vejo que eu aprendi e a profissão hoje ela fez eu me tornar o que eu sou hoje, né? Porque eu me olho há 18 anos atrás e olho agora. Realmente eu mudei muito. Sim. A única comparação justa é com a gente mesmo, né? Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua jornada. Mas pessoas também no próprio mercado imobiliário também te inspiraram quando você entrou e ainda te inspiram. Você podia falar um pouco aí quem são pessoas que te inspiram no mercado imobiliário? Eu tenho algumas pessoas que eu sempre respeito e quando eu tô perto eu sempre faço questão de ir lá cumprimentar, porque são pessoas que me inspiram no mercado imobiliário. Uma delas, eu não vou deixar de falar aqui, que foi o meu gestor quando eu iniciei na Adão em 2008, que é o Luciano. Hoje ele é um dos sócios do Grupo Adão. Né? Então tem outros gestores também que me inspiram, o próprio Branco, por exemplo, o Manuel. Então são pessoas que são sócios das empresas, Adões, que eu tive a felicidade de viver com eles, tirando plantão, sendo corretores com eles na própria empresa. Então é uma pessoas que hoje são exemplos para nós. O nosso vice-presidente hoje, na nossa reunião que ele teve na parte da manhã, eu até brinquei com ele. Falei, o cara tá mais conhecido agora e fazendo vários eventos, sendo chamado várias vezes, palestrando, do que o próprio Pablo Massal. Até brinquei com ele. Falei, daqui um dia vai ser um outro ícone do mercado imobiliário. Já é um fenômeno, cara. Então são essas pessoas que me inspiram, né? Que me demonstram que eu posso chegar lá também. Você acha que ter experienciado, ser autônomo, querer montar a sua própria imobiliária também atrapalhou um pouco a sua carreira dentro da imobiliária, Adão?
Eu já tive colegas que falaram para mim que se eu tivesse permanecido na Adão, eu teria saltado hoje em voos mais altos, estaria dentro lá melhor colocado ou trabalhando ligado diretamente a eles mesmo. Mas eu vejo que tudo na vida da gente tem um propósito e tem um porquê, né? Então, acho que quando eu tomei a decisão de abrir imobiliária foi um desejo, uma vontade do coração de ser dono de imobiliária, né? E aí eu me deparei e passo a imaginar a Adão, que ela vive 40 anos de mercado imobiliário, a dificuldade que foi no início. Porque você manter uma empresa, igual a Adão hoje ela é aberta, ela não é fácil. E eu atravessei todas essas fases. Quando você se depara com a imobiliária que é sua, que todos os gastos que tem ali é seu, aí você imagina. Porque muitas das vezes a gente, quando tá na profissão, o que a gente sempre fala? Ah, não, a imobiliária sempre ganha muito, o corretor ganha menos. Mas quando você muda o papel, que você passa pro lado de lá, você vai interpretar, entender o gasto que você tem. Não só em questão de aluguel, a parte administrativa, a parte financeira, a parte de limpeza, então é muito grande. Então, acaba que na época, eu não sei se foi o momento que eu comecei com essa empresa, estava numa fase do mercado, a gente atravessando uma turbulência, não foi bacana. Foi um momento que não foi legal. Às vezes poderia, por conta do momento, poderia estar com essa empresa aberta até hoje. Mas aí a gente foi descapitalizando financeiramente e aí a gente resolveu desfazer a parceria. E eu voltei a atuar novamente no mercado imobiliário, só que ligado diretamente às imobiliárias. Sim, vinculada agora a Adão, né? Exatamente. Voltou, o filho voltou a casa. O que você diria para as pessoas conseguirem se manter no mercado? Porque você nunca pensou em sair do mercado imobiliário. Não. O que você diria para as pessoas se manterem no mercado imobiliário, ter bons resultados? Qual dica que você daria para eles? Assim, eu tô no mercado imobiliário há 18 anos e eu escolhi de coração, essa é a minha principal profissão. Então, se você está no mercado imobiliário, escolha o mercado imobiliário como sua principal profissão. Tem que plantar esse desejo no seu coração. E se dedique, acredite. Às vezes a gente está no mercado imobiliário, a gente vê pessoas vendendo ali milhões e a pessoa fala, nossa, eu queria estar ali. Mas começa a se refletir o tanto que você está dedicando de energia para aquilo ali. Se você começar a dedicar e acreditar em si mesmo, você vai se tornar um campeão. Né? Você vai estar no pódio, você vai estar à frente de muitos. Então você tem que acreditar. A dica que eu dou é acredite. Né? Muitas das vezes o cara entra no mercado imobiliário porque falaram para ele que é bom, aí ele vai procurar o mercado imobiliário. Ou ele tentou tudo na vida dele, não deu certo, ele vai bater no mercado imobiliário. Igual tem muitos que são advogados, tem muitos que são empresários, tem muitos que são administradores de empresa. Eu acho que não é só, assim, eu acho que acredita que acontece, é importante, mas eu entendo também fazer algo que você gosta, que você se identifica. Né? Eu sou da área jurídica, eu sou advogada, eu também tive a experiência de empreender, eu sei o que é empreender também, sim, na pele. Eu tive uma franquia, eu tive uma cafeteria. Eu sei o que é ter que pagar aluguel, o que é ter que ter funcionários, né? Ser empresário não é fácil no nosso país e também não deu certo. E eu já queria sair da área jurídica, né? Sou advogada, cheguei a trabalhar no tribunal, cheguei a advogar, estudar para concurso. Empreendi, não deu certo, e aí me deu essa luz, né? Acho que Deus iluminou e falou assim, não, você vai ser corretora, vai trabalhar no mercado imobiliário. E eu tive pessoas que me convidaram para ir para outras imobiliárias. E eu falei assim, não, alguma coisa me dizia que eu tinha que ir para Adão, Vida Nova, que eu tinha que ir para Adão. E estou muito feliz, eu acho que é um ambiente muito bom de você trabalhar. Né, o mercado imobiliário é muito diferente do ambiente jurídico. Eu vejo assim, tem uma leveza, apesar de ter a pressão de vender, você tem uma leveza também. É um ambiente mais descontraído. E eu acabei me identificando muito mais com a questão da comunicação, de gostar de pessoas, de gostar de trabalhar com gente. Quando você trabalha no judiciário, é muito mais isolado. Você e o processo é uma coisa assim, pessoas mais individualistas, né? E eu gosto dessa loucura da baia cheia, de conversar com pessoas, de trocar, de fazer negócios, de
de ter ideias de como fazer para captar mais cliente, de ir para rua, de ponto avançado, de conversar com gente. Negócio tanto de conversar que montei um podcast. Mas eu acho que é o se identificar e a paciência e a persistência para esperar acontecer, que nem sempre vai vir grandes vendas e vai vir as vendas de forma tão rápida assim. Às vezes pode vender, aí vende mais, demorar um pouco mais vender de novo, e assim vai. Você vai construindo sua carteira, construindo a sua imagem e cada vez mais aumentando, prospectando mais cliente e fazendo mais vendas, mas tudo é um tempo, né? Hoje as pessoas estão muito acostumadas com o imediatismo. E aí eles querem tudo para ontem. E não vai acontecer tudo para ontem. Às vezes vai ter um pouco mais árduo, assim, parece que quanto mais a gente tem ansiedade, mais demora a acontecer, não é verdade? Isso é verdade. Então, é um pouco, assim, daquela história, igual grávida, né? Que a mulher quer demais, assim, você ficar muito obcecado pela venda, aí às vezes não vende. Quando você, vou fazer o meu melhor e deixa acontecer, aí vende. Porque, igual mulher quando quer engravidar. Mulher quando fica querendo, não engravida. Aí na hora que ela se esquecer esse trem, aí o que acontece? Engravida. Verdade. O desapego também um pouco, esse... ser leve também, tem que ser leve, né? O processo em si, o trabalho em si, tem que ser algo que você gosta e tem que ser leve. Apesar de ter a pressão... Flui naturalmente. Tem que deixar fluir. Apesar de você ter a pressão não pode te fazer te sufocar. Todo dia você tem que fazer o seu melhor, mas é o seu melhor sem aquele peso, entendeu? É verdade. Assim, é tão assim, bacana você falar isso, porque aqui vem na minha cabeça aqui eu pensando algumas coisas. Por exemplo, eu já trabalhei em várias empresas. Fui gerente de house, eu fui gerente direto de incorporadora, que eu atendia também as imobiliárias, né? Então, já tive essas experiências. Só que quando você está no mercado imobiliário como corretor, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar uma decisão. E a decisão que você tomou, de escolher um lugar certo e uma empresa certa que contribua com o seu crescimento, que contribua com você. Por que eu voltei hoje para a Adão? Porque a Adão hoje, além dela te proporcionar várias informações, proporcionar parcerias de sucesso, cursos, você está no lugar certo. E não é à toa suporte. Que a Adão, exatamente, não é à toa que a Adão fala que é uma escola hoje que é de crescimento. Porque a pessoa ali dentro da Adão, ela só tem duas opções, ou ela aprende ou não aprende, porque não tem como. Você aprende ali dentro. Então, é uma empresa séria, uma empresa que faz parcerias com construtoras sérias. Então, isso aí te ajuda no seu crescimento. Quando você vai chegar à venda, se torna até mais fácil esse caminho para você chegar na venda. Porque você está com a empresa certa, no dia certo, no momento certo. Então, eu sempre falo isso. Um contribui para o outro. E eu já tive essas experiências de fazer parceria com empresas que não tinha nome, não era conhecida. Então, hoje eu aprendi a dar valor na Adão e voltei para Adão por conta disso. Porque eu já sofri na pele lá fora, em negociações que a gente chegava a tratar que a gente não tinha o mesmo valor que o peso hoje da empresa tem. Então, isso representa quando muito grande. Quando a gente tá com crachá e fala o nome da Adão, é diferente, né? Tem um peso, tem um valor. É muito conhecido, não são 40 anos, né? Então, as pessoas sentem confiança, credibilidade quando você fala que é uma corretora, é uma consultora imobiliária da Adão Imóveis. Fala do Grupo Adão, que hoje a gente fala, eu sou corretor, sou gerente comercial do Grupo Adão. Então, o impacto ali já é maior. Todo mundo, se você andar nos interior, a maioria dos interiores aqui conhece a Adão. Quando você vai, por exemplo, fala de uma incorporadora, pode ser incorporadora de grandes nomes, o cara não conhece. A pessoa fala, mas que é isso? Construtora? Eu não conheço. Quando fala Adão, a pessoa conhece. Sim. E o que você deixaria de recado para a galera que está no mercado imobiliário, um recado também pessoal, né? Algum testemunho, alguma coisa que você quer deixar aí para a galera agregar alguma coisa de conhecimento, de valor para quem está em casa, se quiser direcionar também. Ou quem quiser entrar no mercado imobiliário, né? Isso, convidar quem quiser entrar também. no mercado imobiliário ou está em casa, ou às vezes está em dúvida, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar a decisão ou de querer trabalhar na profissão e procurar a empresa certa. Eu sei que tem muitas empresas aí, mas procure a empresa certa, a empresa que realmente está do seu lado. Pega na sua mão e faz a coisa acontecer junto com você, que entende que ele é parceria.
né, entre os dois. Então eu vejo muito isso. Hoje a gente tem que saber escolher. Você tem que saber escolher. E é o que você fez hoje. Você escolheu Adão Vida Nova. Né? E superou a matriz, né? A É. gente tem que falar isso. A gente... Não querendo competir, rivalizar, mas vem sequências de grandes números, né? E superando as demais do grupo Adão. É verdade, e assim, é uma competição bacana, porque é uma competição sadia entre a gente mesmo. Competição Então, boa, né? é bom a gente competir dentro de casa, porque fica tudo entre a gente. Se for olhar o cenário, a Adão, por exemplo, o grupo Adão já tem 2 anos consecutivos que vende acima da casa dos 2 bi, né? 2 bilhões. Então, o grupo todo é muito forte. Sim. E o que mais que você gostaria de contar? Algum testemunho, alguma coisa pessoal ou profissional que você quer deixar aí pra galera? O que eu posso falar do mesmo jeito que eu acreditei e venci na vida, estou aqui hoje, que a pessoa também não desista. Porque nesse período de tempo que eu tô nesse mercado imobiliário, o que eu já vi de gente entrar no mercado e sair, eu até brinco, falo igual meu título, não tá escrito no gibi. Meu título tinha essa fala, não tá escrito no gibi. Permanecem, que né? Mas se você né? persistir, Adão mesmo, por exemplo, na própria empresa que a gente trabalha hoje, a Vida Nova, tem muitas pessoas que venceram na vida, entraram ali devendo e hoje tá com as contas em dias e grana no bolso, né? Só que a gente tem que sempre ser humilde. Eu uso muito essa reflexão e imagino muito a questão do nosso VP. Se eu olho ele igual eu conheci ele antes dele virar o vice-presidente da empresa e vejo ele hoje. Então o cara continua humilde do mesmo jeito. Não mudou nada. Ele pode ter mudado nas plásticas, pode ter mudado na... Deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada na visão, na estampa visual dele. Mas é o cara que a personalidade dele, desde o início até hoje, ele é o mesmo. Não mudou. Então, onde que eu falo que a profissão transforma as vidas, transforma. Tanto pro lado bom ou pro lado ruim também. Porque tem corretores que entram no mercado imobiliário quando ganha vários dinheiro, horrores de dinheiro, o que a pessoa faz? Sobe o salto, começa a pisar no de baixo, não, eu sou o melhor. E não é. A profissão nossa, ela é um ciclo. Né? Eu acho que uma das coisas que faz a pessoa se manter e ter uma ascensão crescente sem declinar é justamente a humildade, né? Exato. Que entender que tudo é Deus. Quem faz é Deus, o sim é de Deus. Em primeiro lugar. E quando você coloca nesse lugar de humildade, que as coisas realmente vão acontecer de forma, como se diz, de forma contínua. Porque muitas vezes a pessoa, às vezes até conquista, mas tem um declínio, né? Porque às vezes teve soberba, porque às vezes cresceu, subiu no tamanco, né? Como você fala, arrogância de achar que é melhor, de achar que tem o dom. Eu acho que não é por aí. O caminho é realmente entender que não é mérito. Tem um colega nosso, que é o Igão, que tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que não é mérito, tudo é graça, tudo é Deus, tudo é né? Para ele. E eu acho que todos temos que pensar dessa forma, né? As grandes vitórias, elas são realmente milagres e bênçãos de Deus. Tudo é Deus. Deus dá, Deus tira. E a gente está aqui, na verdade, para evoluir, para crescer como ser humano, né? E então, a gente vive num mundo material, mas somos seres espirituais vivendo num mundo material. Conquistas materiais é legal, mas o que você tem conquistado como ser humano? Porque se conectar com dinheiro, muitas pessoas podem se conectar de várias formas, né? Tem político roubando, tem traficante ganhando dinheiro. Verdade. Então, assim, a questão é como você se conecta com o dinheiro. Essa é a questão. E às vezes a pessoa também só tem dinheiro. Às vezes a pessoa não tem uma boa relação com a família. Não lida bem, feliz. Não é feliz, não lida bem com o irmão, não tem uma boa relação com a mãe. Então, assim, é todo uma questão de você pensar em ser um ser espiritualizado, mas um rico espiritualmente, uma pessoa que prospera, mas assim como ela prospera financeiramente, ela também tem
uma evolução espiritual, no sentido de se conectar com o dinheiro de uma forma honesta, de uma forma correta, se manter humilde, se manter com os princípios e valores, que isso é essência, né? Isso é essência. Eu acho que dinheiro é muito legal, mas dinheiro não é tudo. O que você está falando é tão interessante, porque eu vejo muito assim, Deus, ele te dá a capacidade e ele deixa você crescer, mas não por seu próprio ego, para você mesmo, mas para ajudar as pessoas. Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo muito tempo atrás. Eu tenho um tio meu que ele foi atropelado lá no Pará. O cara veio num carro lá, avançou a faixa de pedestre e atropelou ele. Então, ele ficou caído lá, o pessoal achou ele, né? E ainda, naquele momento, teve um que ainda passou, ele ainda carregou até os documentos dele, roubou ele. Você vê como é que anda a maldade no mundo. E aí, a gente teve que fretar um avião para trazer ele para cá. E esse avião, na época, foi 48 mil reais. Então, aí a gente fez vaquinha da família para ajudar e tudo. E nessa época que a gente estava tentando fazer a vaquinha, quase ninguém tinha dinheiro. E aí, eles vieram até mim, que era corretor de imóveis, que ninguém da família acreditava. Que naquela época precisava para inteirar 15 mil. E eu tinha. E eu arrumei os 15 mil. Que era para poder pagar a viagem, que era de um avião ou UTI imóvel para trazer ele de lá para cá. Por conta disso, graças a Deus, ele está vivo hoje. Mas aí, se a gente para analisar, eu uso muito essa fala que você falou. Deus honra a gente, abençoa a gente, faz a gente crescer financeiramente, mas não em prol de si próprio. Ajudar as outras pessoas. O ser humano hoje, ele não consegue ter assim, amor pelo próximo. Então, a pessoa quando começa a subir muito financeiramente, ela começa a afastar de Deus. E pelo contrário, é aí que você tem que aproximar mais dele. Porque é aí que as pessoas que vão estar do seu lado para te procurar, só a questão de financeiro. Vai te procurar para te absorver ou te sugar a parte financeira sua, né? Sim, tem uma frase do Barack Obama que fala que sucesso no sentido de que como você impacta, o que você faz de bem ao próximo, né? Como o que você pode agregar para as outras pessoas, né? O podcast aqui também tem esse propósito de trazer conhecimento, de trazer informação, bons bate-papos, de trazer reflexão, né? De fazer pessoas interessantes que têm o que dizer, o que acrescentar, dar voz a pessoas que tem algo para dizer da sua história, da sua trajetória e que pode somar para quem está em casa assistindo. Legal, bacana. Bom, a gente vai encerrar, mas antes de encerrar, eu quero que você deixe o seu Instagram, se quiser falar mais alguma coisa, mais algum recado. O que eu queria falar era só em relação à questão da gestão, que eu estou na gestão hoje desde 2010. Quem quiser ser um gestor hoje, a primeira coisa que você está no mercado imobiliário, que quando você vira um gestor, você tem que lembrar que você foi corretor. Então, você também tem que ter aquela empatia pelo seu liderado, pelo corretor, porque você também passou por essa fase. E tem muita gente que vira gestor hoje, aí ele muda o formato dele. Ele acha que o corretor se torna seu empregado. E, na verdade, não é. É o que eu falei, a gente é parceiro. Tá? Então, quem pensa em ser um gestor, começa a pensar nesse formato que ele vai ter pessoas querendo trabalhar com ele. Sem precisar de ir atrás contratar, as pessoas vêm até você. Tá? E o meu Instagram é @leandroweb. Então, quem quiser me seguir, o meu Instagram é @leandroweb. Quem quiser me seguir, estou à disposição. Tá certo. Vamos, então, encerrando por conta do horário, mas eu quero deixar antes aí pro pessoal de casa ir lá, se inscrever no canal Pod Eva, se ainda não tiver sido inscrito, bem como quem ainda não tiver seguindo o Instagram, corre lá e já coloca o @PodEvaOff, tudo junto, PodEvaOff. E curte lá os vídeos, assiste os vídeos no canal. Tem muitos assuntos interessantes, muito conteúdo bacana. Tem muita coisa que aprender ali no podcast com o Pod Eva. É isso aí. Vamos ficando por aqui, galera. Mas fique por dentro, porque sempre temos convidados incríveis e assuntos também incríveis. Tchau, tchau. Tchau, Muito obrigada, viu? Obrigada Obrigado. pela participação, Leandro. Foi ótimo o nosso bate-papo. Vamos ficando por aqui. Agradeço, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.